Pessoas tímidas, retraídas, vamos entender que a timidez, ela pode estar associada ao medo. O medo é essa palavrinha mais raiz, né, das emoções que são da natureza humana. Quando a gente está com medo, a gente tem algumas estratégias de defesa típicas, não é mesmo? Que se você pensar no mundo animal, fica muito claro. Você pode paralisar, você pode fugir ou você pode enfrentar o perigo. A paralisação é a estratégia de defesa escolhida pelos tímidos. Então, retrai, não expressa, não fala, não aparece, finge que não existe. Você se identifica com isso? É exatamente a mesma coisa. Não pense que uma pessoa que não é tímida, pode ser o contrário, por exemplo, uma pessoa extrovertida, não esteja também sentindo medo e se defendendo através daquilo que ela chama de extroversão. Não que todas as pessoas extrovertidas sejam assim. É só uma forma também possível de se defender. Então, as pessoas famosas que dizem, né, tenho personalidade forte, esse tipo de coisa. Quando a gente está com medo, a gente quer fazer o quê? A gente quer se prevenir. A gente quer que algo de errado não aconteça. Enfim, a gente quer fazer que tudo fique previsível, sob o nosso controle. Também é uma outra palavrinha muito chave, né? Controle, medo, por trás dessa dinâmica da timidez. Mas vamos pensar que nós somos esses seres pequenos, quando comparado à dimensão toda da vida, a dimensão do planeta, o número de outras pessoas viventes, todas as possibilidades que estão aí no jogo da vida que podem acontecer, ou seja, querer controlar as situações da vida, a grande maioria das vezes é uma furada, porque nós, um só, diante de tudo isso, somos pequenos. A vida é muito maior, a força do fluxo da vida é muito maior. E se você barra, ela vem por outro lugar, por outro canto. E pode ser muito dispendioso, cansativo, querer controlar o tempo todo, querer controlar a si para controlar a vida. Além de ser muito cansativo, interromper o fluxo, ou seja, a novidade, aquilo que a gente não pode controlar. A vida passa por nós, né? E a gente vai se colocando em novas situações que a vida apresenta, que o dia a dia, que as pessoas trazem. Este fluxo é o mesmo fluxo da abundância. Abundância de dinheiro. Esse fluxo está ligado também à energia feminina, à água, ao elemento água, que flui, que contorna, que se molda, que se adapta. Então, não é através da rigidez que a gente enfrenta o fluxo, não é através da paralisação, porque se a gente represa a água, ela transborda, e a rigidez, se a gente tentar dar um soco na água, fazer ela parar a força, ela vai bater e vai contornar ali em algum momento, vai achar uma fresta. E para a gente fluir como o rio, a gente precisa da maleabilidade deste elemento água, né? Ele pode ser um fator de canalização, um símbolo que te deixa perceber um pouco melhor como é deixar a vida fluir então, porque quando a gente é muito tímido e a gente não deixa a vida fluir, a gente quer controlar a vida não passa por nós, não flui por nós, a gente está o tempo todo tentando barrar, frear. Então, além de ser cansativo, como eu estava dizendo, também a gente interrompe a nossa evolução, o nosso caminho, as nossas conquistas, a nossa abundância e o nosso eu interior também, né? Que vem de lá de dentro e que quer se manifestar, mas a gente não deixa. Então, uma pergunta muito interessante que você pode fazer, se você está no estado de timidez e de medo, é:
o que pode acontecer de pior se eu não controlar mais as coisas. O que pode acontecer? Porque o medo muitas vezes é inconsciente e ele fica lá, instalado em você, e às vezes não tem fundamento. Muitas vezes, quando é um padrão que você não controla, ele não tem um fundamento. Então faça essa pergunta agora. O que é que de errado pode acontecer se você parar de controlar? E o que é que você pode estar perdendo se você deixar esse fluxo acontecer? Se você não for mais tímido, se você realmente expressar aquilo que tem no seu interior, que você não está deixando sair, o que pode acontecer de bom? E o que é aquilo que você está perdendo, interrompendo este fluxo? O que você está deixando de ganhar, interrompendo esse fluxo? A timidez e o controle é como se o ser tivesse enrijecido, ele estivesse paralisado. É o contrário da fluidez. Então, esse receptáculo da vida, que é o teu corpo, que é o teu ser, ele está barrando esse fluxo que a vida manda. E quando isso é liberado, então passa mais vida, passa mais vivência, cabe mais coisa, por isso a abundância. Na medida que você for esquecendo esse medo e realmente confiando, a timidez é o contrário, confiar que se eu soltar, se eu me deixar ser, eu vou estar seguro na vida. Eu vou ter o que eu preciso. Você pode fazer, inclusive, alguns testes. Com essa pessoa, eu vou me arriscar mais. Neste ambiente, eu vou me arriscar mais. Porque é um treino. Então, quando você solta e deixa um pouco acontecer, você vai sentir uma puta sensação de alívio, primeiro, dessa descarga. Segundo, você vai conhecer coisas que você não sabia, porque você vai se conhecer num estado que é muito diferente do estado habitual. Vai começar a te dar insights. Sentindo tudo isso de bom, o seu corpo vai querer buscar esse estado novamente. Toda vez que a gente tem uma vivência nova e o corpo sente a satisfação, ele registra. A gente abriu um caminho e o corpo registrou. Este caminho existe. E ele, por mais que ele se perca depois, uma hora ele vai acabar encontrando de novo esse caminho e entrando novamente. Cada vez que ele entra, ele reforça essa memória e vai ficar cada vez mais fácil de encontrar esse caminho novamente. Mas no início, para você mudar o hábito, você precisa ser metódico na repetição, como um exercício de fato, uma lição de casa. Eu vou este mês, nessa e nessa e nessa e nessa e nessa situação, todos os dias você pode pegar assim, numa interação específica, me desafiar a não ser tímido. Aliás, não a não ser tímido, vamos esquecer a negação, não posso ser, não tem a ver com isso, eu vou me desafiar a deixar sair. Eu vou me desafiar a tirar a tampinha, né, e deixar o fluxo espontâneo vir. Então você vai, com certeza, se sentir muito bem e teu corpo vai querer voltar para lá muitas vezes até tornar esse estado habitual. Porque é muito esperado que no começo você sinta coisas difíceis, estando nessa situação também. Além do alívio, das coisas boas, pode vir mais medo ainda, pode sentir desconforto, vergonha, enfim. Quando a coisa ainda não está natural, mas na medida que ela fica, se torna um território conhecido e você vai para lá cada vez mais à vontade, mais facilmente e sem medo, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo,
Se esse conteúdo te ajudou também, me dá um like, comenta aqui embaixo e um beijo.